Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso terceiro encontro do Vida Após a Vida. Meu nome é Gustavo Cavalcante. Estou aqui novamente com o Lucas Polesca e com o Gabriel Marino, nossos amigos que estão nesse projeto conosco. E hoje nós vamos conversar sobre o tema Deus. Tá? Inicialmente a gente fala para todos que estamos conversando aqui, cada um na sua residência, em meio à pandemia do coronavírus que está assolando o mundo, já tentando nos adaptar à nova realidade, às questões que serão impostas a nós aqui em decorrência dessa pandemia. Tá? Então, com um pouco mais de tempo que foi colocado nas nossas mãos, nós três decidimos nos reunir para esses encontros, que você pode estar assistindo pelo YouTube ou escutando no seu agregador de podcast aí, e a gente conta com a compreensão de todo mundo aí, que o que a gente vai conversar, o que a gente vai falar, talvez o tema mais antigo de toda a humanidade, e a gente não tem nenhuma pretensão de trazer aqui verdades absolutas, porque isso não existe, né? Primeiro porque a evolução do pensamento nos demonstra que em diversas épocas da humanidade, diversos assuntos diferentes tiveram diversas interpretações diferentes e hoje possuem já um novo entendimento, uma nova interpretação, e a gente tenta avançar com esse conhecimento, avançar com essa interpretação, sempre em direção a um progresso intelectual, científico, que seja útil para o nosso melhoramento íntimo, para uma vida melhor, para uma convivência melhor entre todas as pessoas. E nosso estudo hoje, então, ele é dividido em 4 grandes áreas, como costuma ser. A primeira delas é a existência de Deus. O segundo são provas da existência de Deus. O terceiro, atributos da divindade. E o quarto, a providência divina. Então, a gente já, sem mais delongas, sem mais comentários aqui da nossa parte, já convido o Gabriel e o Lucas a trazerem os seus comentários sobre Deus. Como o Gustavo já disse, é um tema delicado, né? Porque quem somos nós, né? Para poder imaginar, né? Quem é Deus. Então a gente vai tentar ser um pouco pragmático aqui para repassar, né? O que a gente sabe. Bom, a gente pode perceber ao longo da história da humanidade que sempre houve, né, uma necessidade da crença em Deus, né? É algo instintivo em nós. Né? Por uma máxima científica até relativamente bem simples, né, por tudo que a gente já estudou na escola, que é a máxima de que não há efeito sem causa. Não há nada que exista sem algo que anteceda ele, né? Anteceda a sua existência ou explica a sua existência. E quando a gente vai procurar a causa de todos os fenômenos, a causa de tudo que existe, quando a gente vai voltando, por exemplo, a Terra foi criada a partir do nascimento do Sistema Solar, foi criada a partir do nascimento da Via Láctea, que nasceu pelo conjunto de galáxias, e vai voltando, e pega no nascimento do universo, enfim. E a gente vai chegando ao ponto que chega um momento que a gente não consegue mais explicar. A gente não consegue mais falar que isso aqui foi o ponto zero, né? A partida zero. Porque essa máxima da ciência, né, de não existir um efeito sem causa, ela faz com que a gente entenda que algo não pode surgir do nada. Não, para que algo aconteça, algo teve que anteceder a ele, E quando a gente vai voltando nesse ponto, a gente chega no ponto zero, que seria Deus. E aí a força do universo, uma divindade, como as culturas, as sociedades, a ciência ao longo do tempo usa o nome que achar melhor, usa o nome que preferir. Né? Então, por a questão aí já de linguagem, de tradução. Né?
Esse questionamento sobre a existência de Deus, ele é algo muito antigo, né? A gente vai retomando aí as civilizações mais primitivas, as civilizações mais remotas, a gente percebe que esse questionamento, né, sobre Deus, ele já existia, né? Sobre o que é que criou isso, de onde é que eu vim, quem é que me fez, por que isso tudo está aqui, enfim. E é interessante que ele é um pensamento instintivo, que o pensamento sobre Deus ele assombra a mente até de quem não acredita nele. Talvez assombre mais do que a mente de quem acredita nele, né? Isso é bem interessante assim, a gente observar, né? Que como que isso está realmente dentro da cabeça da gente, assim, guardado aí de alguma forma em algum canto, já desde sempre, né? A gente pode ver aí, pensar muitas vezes, mas será que isso não a ideia de Deus, a existência de Deus, isso não veio de uma criação? A humanidade não acredita em Deus porque ela foi educada a acreditar em Deus. Mas quem educou ela a acreditar em Deus? Isso veio da onde? Isso teve que surgir em algum momento. A primeira pessoa, o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira criança, que pensou sobre a existência de Deus, ele não foi educado a acreditar em Deus, né? Ele já tinha essa ideia na cabeça e essa ideia foi desenvolvendo com o tempo. E é por isso que a gente consegue perceber que, estudando, né, essa história da existência de Deus, se assim a gente pode chamar, que ela sempre esteve muito ligada ao grau intelectual dos povos. Então, nos povos primitivos, tinha uma ideia bem primitiva de Deus, não era uma ideia complexa, não era uma ideia elaborada. E, ao passar do tempo, as sociedades foram adquirindo, né, se intelectualizando, adquirindo novos conhecimentos, novas palavras, enfim. Então, quando eu digo ciência aí, realmente estou dizendo a respeito de todas elas. E essa complexidade que a gente conseguiu adquirir de intelectualidade, de raciocínio, como a gente percebe que a gente tem hoje uma ideia muito mais complexa, não completa, uma ideia complexa de Deus, uma ideia muito mais composta, uma ideia mais elaborada, mais refinada, né, polida, com palavras novas, enfim, do que as sociedades que nos antecederam, né, do que civilizações que nos antecederam. E por isso mesmo, exatamente por conta dessa intelectualização que permitiu a gente criar uma ideia mais completa, mais complexa de Deus, mais composta, mais trabalhada, que a gente percebe aí já de novo puxando a questão da ciência, né? Como a importância da ciência para o entendimento de Deus. A gente tem o costume de dizer que há pouca ciência afasta de Deus e há muita ciência dele nos aproxima. Então, quanto mais a gente conseguir entender, conseguir explicar os fenômenos físicos, os fenômenos naturais, polir mais a nossa linguagem, né? Não no sentido de uma linguagem culta, assim, né? Mas em questão de abrangência de palavras, para a gente conseguir refinar e conseguir expressar, né, uma palavra com um único significado, a gente poder realmente definir aquilo ali do jeito que a gente quer e se fazer entender e não poder ter outras interpretações. A gente segue aí na constante elaboração, né, da ideia de o que é Deus, quem é Deus. E isso nos permite uma liberdade muito grande de falarmos de Deus dentro da nossa concepção íntima, dentro da nossa convicção íntima, e da mesma forma nos permite, nos dá uma liberdade muito grande de respeitar as diversas interpretações, as diversas conceituações que fazem cada povo ao seu tempo, ao seu modo de Deus, sem, é claro, deixar de considerar que também temos nos foi dada uma conceituação de Deus e a gente busca cada vez mais reconhecer os sinais de que essa conceituação que nos foi dada está ou não correta ou está ou não equivocada e em quais pontos, respectivamente.
E mais para frente a gente vai poder ter uma ideia melhor do porquê essa questão da intelectualização para conseguir entender o que é Deus, né? Porque a gente, assim, não que a gente já sejamos povos extremamente avançados, sejamos povos mais, como que eu posso dizer, com um grau de conhecimento científico e tecnológico muito alto. Mas em comparação aos anos, às décadas, aos séculos que nos sucederam, a gente já teve aí nos últimos anos um avanço muito grande, né? E mesmo assim a gente vai perceber que a gente ainda não consegue entender Deus, né? na sua complexidade, né? Na sua integralidade, que são conceitos que a gente já sabe há muito tempo, que são bem estabelecidos na questão da linguagem, mas que ainda não, pelo menos eu tenho bastante dificuldade ainda de conseguir imaginar e contextualizar vários deles na realidade, né? E quando a gente chegar lá, vocês vão entender direitinho do que eu estou falando. O que também nos dá uma liberdade de pensar que talvez nenhuma doutrina, nenhuma crença, nenhuma religião tenha a palavra final na definição do que é Deus, e que talvez seja o momento justamente da gente pegar um pouquinho de cada uma, um punhadinho de cada interpretação, um punhadinho do que o Gabriel consegue compreender, um punhadinho do que o Lucas consegue compreender, um punhadinho do que o Gustavo consegue compreender e criar o todo, né? Existe uma historinha aí que você pede para alguns cegos encostar a mão num camelo e dizerem o que é que eles estão sentindo, né? Aí um dos cegos encosta no rabo do camelo e aí quando pergunta o que é que ele fala, isso aqui é uma cobra, isso aqui tem um formato alongado, isso aqui é uma cobra. Aí o outro passa a mão na cara dele e fala, isso aqui é um cavalo, isso aqui ó, tem cara de cavalo e tal. O outro passa a mão na penagem dele, na pelugem dele e fala, isso aqui é um cachorro, isso aqui tem pelo de cachorro, isso aqui é um cachorro. Então, cada religião, cada crença, cada fé está encostando numa partezinha desse Deus e está conceituando ao seu modo, ao seu entender, aquela parte que ela já consegue acessar, aquela parte que ela já consegue tocar, que ela já consegue entender, mas tendo em consideração que estamos todos limitados nesse nosso sentido daquilo que a gente está falando sobre, né? No caso da historinha, eram deficientes visuais, eles não tinham perfeita compreensão do que estavam comentando. E no caso somos nós, seres aqui encarnados e na matéria com todas as nossas dificuldades e desvios, tentando falar desse Deus, né? Desse ser supremo, maravilhoso e com tantos atributos que às vezes nos falta palavra até para caracterizar o atributo dele, né? É interessante pensar dessa forma, né, dessas sensações, porque cada um no seu íntimo vai ter uma interpretação diferente, né, do que é Deus, né, de como é Deus. Às vezes nós podemos reparar nas causas e enxergar Deus, né, procurar qual que é a causa e enxergar Deus nas pequenas coisas, né, na brisa, na natureza. Algumas pessoas têm essa associação, que também é muito bonita. Então, parte do íntimo de cada um e compartilhar e conversar com os outros faz com que essa compreensão ela fique maior, né? E agregue mais valor um com os outros, para a gente entender um pouco mais no que é Deus, né?